Qual é o nosso assunto hoje? O que o Senhor Deus quer falar conosco hoje? Eu senti no coração, irmãos, e trouxe aqui. E eu gosto de algumas perguntas, às vezes iniciando a palavra. Como é que você reage quando você ouve falar que nos ambientes dos quais você faz parte, casa, família, local de trabalho, vizinhança, como é que você reage quando você ouve que falam contra você? Já reflete um pouquinho nessa pergunta. Quando você fica sabendo que pessoas murmuram contra você, que se pudessem, fariam você desaparecer da vida delas. Como é que você se sente e como você reage? O que você faz? Qual é o seu comportamento? Então nós vamos entender numa simplicidade, irmãos, tá? Simplicidade. Moisés é um grande exemplo. Moisés foi chamado por Deus, pelo Deus do universo, o Criador desse universo, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Deus falou com Moisés e Deus disse que falava com Moisés face a face. E foi Deus quem mandou Moisés, ordenou Moisés, levantou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Olha só, veja bem. Deus usa Moisés para libertar aquele povo da escravidão. E eles sabem que foi Deus quem falou com Moisés. E no entanto, por qualquer coisa, qualquer contratempo, qualquer necessidade, eles se levantavam violentamente contra Moisés. E murmuravam contra ele o tempo todo. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Você pode imaginar? O homem mais manso de toda a terra. Mas chegou um momento que Moisés realmente entrou em desespero. Só que até no desespero, Moisés toma a mesma atitude do homem manso. Ele ora. Vamos iniciar, irmãos, com um dos grandes mandamentos do Novo Testamento, que todos vocês aqui, os irmãos todos aqui, e todo bom cristão que já tem um tempinho caminhando com Jesus, conhece muito bem. Peraí, não tenha pressa em abrir a sua Bíblia, não. Mas, infelizmente, nem todos dão a devida atenção. Às vezes, irmãos, o cristão sofre. Às vezes ele sofre, porque ele não dá atenção a determinado ponto da palavra, ou seja, Deus fala uma coisa com ele e ele não faz. E ele deixa o campo da sua vida livre para o diabo atuar. Às vezes o cristão sofre exatamente por isso, só por isso. Porque ele não deu atenção a uma palavra que Deus já falou com ele, ele não põe em prática, não tem aquele trabalho espiritual, e aí fica o campo aberto, os espaços abertos, e o diabo fazendo a bagunça na vida dele, por falta do cumprimento disso. De que eu estou falando? Quando pessoas se levantam contra nós, ou quando murmuram contra nós, ou quando você sabe que as pessoas por trás de você falam mal de você, você sabe que há uma ligação espiritual maligna entre aquela pessoa e você, do coração dela contra você. Então, o que é necessário fazer? Eu citei Moisés, mas antes de Moisés, vamos a Jesus, que é o Senhor de tudo. Literalmente, é o mestre de todos os mestres. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Versículo 44. Você lê comigo?
Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Aqui, irmãos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem nós servimos, de quem nós somos, a quem nós pertencemos, que derramou sua vida pelo ser humano, a quem aceitamos, recebemos como nosso Senhor e Salvador, Ele também quer dirigir a nossa vida aqui na terra. Ele não quer apenas, embora seja o ponto áureo, mais forte, o mais alto da vida do cristão, de todo o contexto de andar com Jesus, a salvação eterna. Mas Deus não nos quer apenas para a vida eterna, Ele quer cuidar aqui. Ele quer dirigir aqui. Aqui. Jesus falando com o povo judeu, somente com os fariseus, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes uma pessoa perde um emprego, irmãos, não é que seja mau funcionário, não é a crise, é porque o mundo espiritual atuou e movimentou o mundo físico. O mundo físico tem um combustível, irmãos. O mundo físico trabalha sob combustíveis. Pessoas com raiva, pessoas enciumadas, pessoas com inveja. Enfim, os mais diversos sentimentos dominam pessoas contra pessoas. Então cria-se uma ponte. Jesus, que é a excelência da sabedoria, que conhece os corações humanos e que tem as soluções, tem solução para tudo. Jesus é o único que tem soluções para os impossíveis. Às vezes você vê a vida de alguns cristãos que parece que a vida não dá certo, parece que a vida não deu certo para aquela pessoa, nada dá certo para a vida dela, ou por um período dá certo e depois desanda tudo. Se a pessoa é de Jesus, irmãos, ela tem que ser uma pessoa atuante no campo espiritual, na comunhão do Espírito Santo. E o ponto principal, literalmente o fator principal, é saber ouvir a Jesus, a palavra de Deus. Colocar no coração e colocar em prática. Às vezes Deus permite, irmãos, tem gente que acha que é o diabo. Não. Deus permite que uma pessoa, até faz, Deus faz com que uma pessoa fique sabendo, fique ciente que ela está sendo perseguida, que tem murmurações contra ela, muitas línguas soltas contra ela. Deus até faz essa pessoa ficar sabendo para ela tomar a posição certa. E Ele já ensinou. É que muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm nos cultos, não só aqui, acredito que em todas as igrejas, Deus preparou um culto para ela, Deus preparou um culto para aquela pessoa, segundo o momento que ela está vivendo. Mas talvez naquele culto ela estava sonolenta, distraída, ansiosa demais, preocupada demais, e não abriu o coração no descanso da presença de Deus. O que é um erro, irmãos. A gente ensina, eu procuro alertar, ensinar, dizer, olha, se prepare para participar do culto, não seja assim uma coisa rotineira de mais um culto, não é o meu culto, mais um culto, não. Eu vou à casa de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou ouvir o Senhor Deus e orar: Senhor, vou à tua casa, é o meu culto, mas fala comigo. Tem que buscar, irmãos, uma comunhão para que haja essa ligação entre o céu e a terra. Às vezes o cristão, irmãos, ele sofre investidas de Satanás que ele nem percebe que é o diabo, e desnecessárias, porque ele não age conforme o que Deus fala, o que a palavra de Deus manda. Se você observar esse versículo, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele
uma direção que Deus está dando, ele é um material para trabalhar espiritualmente, e no final ele é a solução, porque no final diz assim, versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Às vezes o cristão acha, irmãos, às vezes você escuta, às vezes pessoas vêm de lugares, de igrejas, lugares que têm títulos, rótulos de igrejas, em que até o pastor ensina a ovelha, o membro, a ser irado contra quem lhe persegue, ser uma pessoa raivosa. Não, porque não é bem assim, não é bem assim, porque também não é assim, e você tem que fazer, você tem seu direito, você pode ficar com raiva assim, você é um ser humano. Para, meu irmão, para. Então, observa comigo, porque depois nós vamos ver o exemplo de Moisés, irmãos. Por que Deus escolheu Moisés para tirar o povo de Israel do Egito? Isso é segundo o coração de Deus. Mas quando você observa a forma como Moisés viveu, quem ele foi, porque está tudo exposto nas Escrituras. As suas ações, as suas reações mostram quem ele foi realmente, a pessoa que ele foi. Moisés não foi nenhum hipócrita de ficar orando e depois com raiva, com ódio, e faz e acontece. Não. Nós vamos chegar em Moisés, mas vamos aqui porque é a base. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando e ensinando. Então ele diz no 44, eu porém vos digo, amar, volta no 43 que é melhor ainda. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está vendo? Tudo isso tem que ser feito, não simplesmente contemplado. Ah, que bonito, puxa, Jesus, hein? Misericórdia, que caráter, que pessoa. Não, isso aqui ele está ensinando para nós, está mandando nós fazermos, porque ele fez. E muitos outros fizeram. Então ele está dizendo, eu porém, ele é quem diz isso. Amai a vossos inimigos. Pastor, é difícil. Se você descobrir que tem alguém fazendo uma bruxaria para acabar com a tua vida, Jesus te dá a responsabilidade de orar por essa pessoa, de amá-la. Que isso, pastor? Eu vou amar uma pessoa que me odeia, que quer a minha morte? Jesus está mandando. Como é que eu vou amar? Como é que eu amo? Bom, o amor, ele só tem uma forma verdadeira de ser demonstrado: doação de vida. Que isso? Sim, doação de vida. Doação de vida. Fazer o bem. Quer ver? A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunto eu, Jesus se ofereceu em sacrifício só pelas pessoas boas? Só pelas pessoas boas? Não, irmãos. O pior fascínio era bandido da face da terra, se ouvir o evangelho, se arrepender dos seus erros, abrir o coração e aceitar Jesus, ele é salvo? Sim. Olha ele com direito ao céu. Eu duvido que as pessoas fiquem felizes e satisfeitas quando um chamado bandidão se converte, ele novo convertido está dentro de uma igreja. Duvido que não olhem para ele: ei, meu Deus, está perto de mim.
Senhor, me livra, me protege. Duvido, meu irmão, que aprenda a confiar nele. Sabe por quê? Porque não conhece os corações. Porque não conhece o coração. Você não sabe quem se arrependeu profundamente e quem é hipócrita e não se arrepende de nada. Mas Jesus não está dizendo para nós amarmos os arrependidos. Está dizendo para nós amarmos os nossos inimigos. É claro que nisso há um segredo. Certamente tem algo espiritual muito forte, tão forte envolvendo isso, que te envolve. Se eu sei que o diabo é que usa as pessoas como ferramentas, como armas, ou então, se uma pessoa se levanta contra mim, tem uma ferramenta contra mim, tem uma arma contra mim. Como é que eu vou quebrar aquela arma, desfazer aquela ferramenta, quebrando a pessoa? Essa é a vida do homem natural. Faz, acontece, arrebenta com ele, vira as costas e faz isso ou não faz mais nada. Essas são as armas do mundo. Essa é a forma do mundo viver. Do mundo nós somos tirados. Às vezes uma pessoa perde um emprego, irmãos, porque alguém com inveja ou com ciúmes, ou porque não aceita, começa a contaminar um grupinho contra aquela pessoa. E aí aquelas pessoas contaminadas ficam também, junto com aquela, contra aquela pessoa. Só aí nós já temos um problemão, espiritualmente falando. Por quê? Já temos ali vários sentimentos que são forças contra uma pessoa. Se aquela pessoa souber orar, se ela souber direcionar a guerra, entenda bem isso, se ela souber direcionar a guerra contra o seu verdadeiro inimigo, que é o diabo, que quer que ela passe necessidades, que fique envergonhada, ele vai fazer o que Jesus está mandando. Vai amar o inimigo. Vai ter o discernimento que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, pelo inferno. Mas quando a pessoa é criança espiritualmente, ou quando ela é distraída e não recebe o que Deus prepara nos cultos para dar, isso acontece, irmãos. Irmãos, quantas vezes eu pego gente dormindo no culto de boca aberta. Eu até falei com os câmeras aqui, eu já comentei, falei, pelo amor de Deus, vigia, para não pegar alguém com a boca aberta, com sono, dormindo, que a pessoa chega a jogar a cabeça para trás e chega a roncar, gente. Ai, meu Deus, eu fico na misericórdia, eu digo, como é que as pessoas de casa vão ver isso? Vão dizer assim, pô, eu vou nessa igreja nada. Olha lá, o pessoal vai lá para dormir. O culto é tão bom que as pessoas dormem. Imagina. Mas então, às vezes, a pessoa no culto, irmãos, em cada culto, o Espírito de Deus fala. Mas há determinados cultos que parece que são todinhos para nós. Isso já faz uns 25 anos, uns 26 talvez, eu não sei precisar, mas dentro desse lapso de 25, 26 anos, o missionário Soares escreveu um livro que abriu tremendamente, assim, irmãos, uma das maiores bênçãos, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O livro é O Presente. Anota o título aí. O Presente. A dádiva que abençoa a quem dá. Isso mesmo. O livro é esse, O Presente. A dádiva que abençoa quem dá. E nele o missionário explica que quando você ora secretamente por quem te odeia, pedindo que o Espírito Santo visite aquela pessoa, que abra o entendimento dela, para que ela seja salva, você está levando o poder de Deus até ela e está acabando com a raça do diabo que está usando aquela pessoa. Você está arrebentando com aquela força que usa aquela pessoa. Não só de repente contra você, até contra outros. Então você está lutando espiritualmente, presenteando aquela pessoa, pedindo a Jesus que dê paz àquele coração,
que abre os olhos daquela pessoa para a salvação eterna. Eu não vou entrar no campo do presente, já li esse livro várias vezes. Tem até um estudo em DVD do próprio missionário sobre isso. Irmãos, é ensinamento de Jesus, irmãos. O cristão não é feliz porque ele é criança. E às vezes ele não é feliz porque ele é desatento, irmãos. Ele não é atento, não presta atenção. As pessoas acostumam com os cultos e se tornam religiosas. Já fui ao culto, já participei do culto, já ofereci meu culto. Isso é uma linguagem comum no nosso meio, escuta isso o tempo todo. Ah, não, já participei do culto, glória a Deus. Tarará. Aí se você perguntar no dia seguinte o que foi dito no culto, vai ter que parar e pensar muito para ver se lembra de alguma coisa. Isso é um erro grave, irmãos. A vida prática, a vida espiritual, irmãos. O mundo espiritual comanda esse mundo aqui. Então Jesus está dizendo, ame o seu inimigo. Se você ficar com raiva dele, você dá mais combustível para o diabo trabalhar contra você. Então Jesus está dizendo, ame o seu inimigo. Se você ficar com raiva dele, você dá mais combustível para o diabo trabalhar contra você. Às vezes a pessoa perde clientela, irmãos. Perde clientela por um outro fator. Por falta de conhecimento, murmuração. Ah, esse cara toda vez que vem aqui me enche a paciência. Aí Deus diz, eu estou te dando um cliente, em vez de você ter paciência, aprender a produzir paciência, você reclama dele, então ele não vai mais. Deus tira a mão, acabou. Deus retira até o anjo da porta da loja. Acabou. Aí vai dizer assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque não age segundo os ensinamentos de Jesus. A vida é espiritual, irmãos, vamos entender. Nada acontece por acaso, o sucesso ou o fracasso tem razão espiritual. Tem fontes, tem combustíveis. Todo mundo, toda pessoa inteligente, toda pessoa racional quer viver bem, quer bênçãos. Quer saúde, quer prosperidade, quer viver bem. E Jesus veio para isso. Nos criticam, falam de nós, esses pastores da prosperidade, da teologia da prosperidade. Meu irmão, foi Jesus quem falou, foi Jesus quem disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem falou foi Jesus. Jesus não estava brincando. E ele pagou o preço, irmãos. O sofrimento de Jesus foi completo até a morte. E que morte! Então eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Aí ele diz, bendizei os que vos maldizem. Olha só, vamos lá. Eu tenho que inventar os nomes que não tenha nenhum na igreja, senão tem alguém que fica logo, pode ficar chateado. Ai meu Deus, falou meu nome, usou um exemplo catastrófico, meu Deus do céu. Aí já fica chateado. Se de vez em quando eu digo o seu estapafúrdio, entendeu? Como se costuma dizer, né, no meio jurídico, seu Zé das Couves. Então vai por aí. Então, alguém, um amigo comum de duas pessoas, uma que não gosta da outra, um amigo comum. Ele é amigo do A e amigo do B. Então esse amigo escuta muito o amigo A, que fala muito do amigo B, do amigo do outro, do seu amigo. E ele é seu inimigo. Então o A está falando mal do B. E aquele amigo comum, conversando ou distraído, ou até porque já gosta mesmo de um tititi, chega e conta para o outro o que o outro falou contra ele. Esse amigo B fica enfurecido, fica com raiva. Tá bom. Não demora muito tempo. O que acontece? A vida começa a cair. Vou te dar um exemplo simples. Cai doente, a vida começa a cair. E aí? Tá muito tenso, tá muito nervoso, pressão sobe, começa a sentir muita dor de cabeça, vai de médico em médico, não resolve nada.
volta e meia aparece alguma coisa, prejuízo que acontece, não tem nem como explicar, vive tendo prejuízo. Se o amigo B, que escutou o seu amigo, que também é amigo do amigo A, dissesse, não, ele está equivocado, ele não me conhece bem. Eu até já ouvi falar que fulano é boa gente. Que isso? Não, ele é gente boa. É que ele não me entendeu, ele não me conhece bem. Acabava ali agora. Esse amigo comum ia ficar sem graça, não ia conseguir levar mais nada. Porque toda vez que levasse, o amigo B ia falar bem do amigo A, simplesmente. Ou seja, a força que saiu do A para arrebentar com B, pum, caía no chão. Acabou. Que isso, pastora? Não ia trabalhar no ambiente de trabalho a força, fosse essa, demônios. Não ia trabalhar no ambiente de trabalho, não ia trabalhar na vizinhança. Vocês já ouviram falar, ou alguém aqui, não se expresse, pelo amor de Deus, não esboce fisicamente, né? Não se exponha. Mas alguém já mudou de lugar, já mudou de casa, ou alugado, até já vendeu uma casa por causa de perseguição de vizinho? Aí, o amigo A continua falando mal do amigo B, mas fala mal. O amigo comum está escutando, o amigo comum, ele está doidinho para ver o circo pegar fogo. Só que ele, vamos dizer que ele é frequentador de igreja, então um pouquinho de temor a Deus ele tem. Então, quando ele escuta falar várias vezes, numa dessas vezes, vamos dizer que ele tem um pouquinho só de temor a Deus. Ele diz, fulano, você fala tão mal do fulano, mas você sabia que ele fala bem de você? É verdade. No outro dia, ele até te elogiou, falou que você é gente boa, é que você não conhece direito. Ele falou isso? Sabe, irmãos, às vezes a precipitação no falar estraga tudo. Eu ouvi uma piadinha boba de bonequinhos, mas eu achei interessante. Um bonequinho está doente, vai procurar o médico que é um bonequinho. E o bonequinho que está doente vira-se para o médico e diz assim, doutor, antes de o senhor me fazer qualquer pergunta, deixa eu dizer para o senhor que eu fui procurar um farmacêutico. O médico, com ciúme do farmacêutico, achou que tinha que procurar ele primeiro, virou. E qual foi a besteira que ele falou? Ele mandou procurar o senhor. Você imagina se esse cidadão A for concorrente, agora nós vamos falar de negócios. O cidadão A, ele é concorrente, ele, presta atenção, ele é um prestador de serviço e ele só fala mal do B porque o B é seu concorrente. E o seu B é bem sucedido porque ele é de Jesus de verdade. E ele é do mesmo ramo. Então ele presta o mesmo tipo de serviço. O outro, para fazer o B perder a clientela, solta a língua para espalhar uma má fama contra ele. O cidadão B, o que ele faz? Com grande sabedoria, dentre a muita clientela que ele tem, no meio da clientela, surge alguém que traz também a maledicência do sujeito A. E ele, que já fez, essa pessoa que já recebeu um trabalho, já contratou o serviço do seu A, do senhor A, do sujeito A, ele chega para contratar o serviço do cidadão B, mas ele era cliente do A. Ele, com sabedoria,
Ele ainda diz assim, olha só, no início da conversa de uma negociação. Não, seu fulano, o serviço de fulano é bom. Talvez o funcionário é que não conseguiu fazer um bom trabalho, que tem muitos funcionários, mas o serviço dele é bom, o trabalho dele é bom, o senhor não tinha deixado ele não. Essa conversa vai chegar lá no ouvido do seu A. Sabe por que vai chegar? Porque o seu B está orando. E Jesus é o Senhor das boas notícias. As boas ele faz chegar, as ruins quem faz chegar é o diabo. Sabe o que ia acontecer? O sujeito ia desmontar. Ia dizer, caramba, eu estou com raiva do sujeito que pensei que ele roubava a minha clientela, ele ainda manda o meu cliente voltar? Será que a gente está entendendo? Tem gente que perde. Ah, pastor, mas ele vai perder aquele cliente? Não, irmão. Aquele que ele devolve para ele com sabedoria, que na verdade não está devolvendo. Ele está elogiando. Ele está falando bem. Aquelezinho, se voltar lá, ou se alguém dali ouviu e contou lá, você pode ter certeza absoluta. Um presentinho que ele deu para aquele, ele vai receber 10. Por quê? Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia diz que é dando e se recebe. Por que o povo de Deus não aprende isso? Por que Deus sustentou Moisés até os 120 anos, de modo que nem os seus olhos escureceram? Então agora nós vamos a Moisés. Amém, Jesus? Primeiro, quem escolheu Moisés? Queria ouvir. Quando alguém é escolhido de Deus, preste atenção. Quando alguém é escolhido de Deus para uma tarefa, para alguma coisa, para dirigir uma igreja, para fazer um determinado trabalho, para ser um empresário, que vai suprir necessidade de pessoas através do seu empresariado, do seu trabalho. Quem é que dá coisa boa? Pronto. E quando alguém se levanta contra essa pessoa, está se levantando contra quem? Contra Deus, você entendeu? Crianças lindas de Jesus, vocês entenderam? Pessoal, eu sempre digo, os meus filhos são lindos. Mas vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. A chamada de Moisés. Capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos lá? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Continuando, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A paradinha já começa aqui, né, irmãos? Quantas pessoas iam levantar a cabeça de imediato? Epa, Deus veio falar comigo. Moisés temeu olhar para Deus. Pessoa que tem temor a Deus, irmãos, ela tem um comportamento que o mundo jamais vai compreender. Uma coisa que Moisés nunca foi vaidoso, orgulhoso da chamada dele. Pelo contrário. Nós não vamos ver tudo. Estamos vendo muitas coisas às quartas-feiras. Por quê? Porque estamos entendendo o que é viver da fé.
E é a ordem de Deus: o justo viverá da fé. Moisés foi um homem fantástico, criado pela filha do faraó. Poderia ter sido o sucessor de faraó no trono, sendo o rei do Egito durante o curso da sua vida. A carta aos Hebreus diz que ele escolheu antes ser maltratado com o povo hebreu, o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ou seja, aqui na terra, ter o gozo, o prazer, viver regaladamente nas riquezas do Egito. O povo de Israel está sofrendo debaixo dos chicotes de Faraó violentamente. Mas violentamente. Aí Deus chama Moisés. Deus ouviu o clamor do seu povo e chama Moisés. Aí Deus conversa com Moisés, explica a Moisés: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Vou resumir aqui, senão teríamos que ler esse capítulo quase todo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho contemplado o que estão fazendo com o meu povo, e eu desci, vou livrar meu povo. Parafraseando, eu te levanto agora para você ser o meu representante, e você vai tirar o meu povo. Vá até o meu povo e diga que eu estou dizendo que vou tirá-lo de lá. Com mão forte eu vou tirá-lo de lá. Aí o Moisés, muito temente a Deus, diz: Senhor, quando eu chegar diante deles, eles não vão acreditar em mim. Eles vão me perguntar: quem foi que te mandou? Com que autoridade você veio aqui? Tá, para nos tirar, que negócio é esse? Aí, olha o que Deus vai falar com ele. Versículo de número 13 e 14. 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? Qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Tremendo, né, gente? Eu sou, não há outro. Não existe outro. Ou seja, é o único. Irmãos, a pessoa que aceita Jesus, mas que tem um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus que entrou no seu coração, que lhe abriu o entendimento, a pessoa que aceita Jesus é uma pessoa assumida com Deus, posicionada diante do mundo espiritual, mas muito vigilante no mundo físico. Porque se tem uma coisa dificílima neste planeta, é lidar com gente. Ou coisa difícil é lidar com gente. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, ele é de um comportamento tão diversificado, ou melhor, pessoas agem de modo tão diferentes umas das outras, que às vezes você se espanta e diz: meu Deus, eu não esperava aquela reação da pessoa, eu não esperava. Às vezes você fala uma coisa, e quando a pessoa interpreta mal o que você fala, ah, meu pai, que luta, que fardo, que peso, sim ou não? Sim ou não? Já aconteceu? Mas acontece com todo mundo, porque é uma das estratégias do diabo para criar contendas, divisões, ódios, problemas. Então eu sempre digo: viver é fácil, viver é fácil, conviver. Você vê o mundo, pessoas que se amam, você vê separação de casamentos, de casais. Caramba, com um ódio que a pessoa expressa da outra, e você diz: caramba, dormiram juntas, né? Tiveram uma comunhão conjugal de ter um filho, de ter vários filhos, vocês agora se odeiam. Misericórdia. Você vê o que é o ser humano. O que é o ser humano? Uma casa vulnerável, que se o diabo entra, faz a farra. Então é preciso ter muita sabedoria para lidar com o ser humano. E essa arte pertence, sabe a quem? Ao Criador. Quem melhor que o Criador? Quem melhor que Deus
Quem melhor que Jesus para saber o que se passa dentro de um coração? Ninguém, só Ele. Por isso, se você estiver coladinho com Ele, juntinho com Ele, atento à palavra dEle, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar. Quando Deus permite, irmãos, que uma pessoa, num local de trabalho, numa vizinhança, na própria família, fique sabendo que tem alguém contra ele, contra ela, tá? Que está murmurando, que está querendo que desapareça. Se essa pessoa for espiritual, meu irmão, o capeta leva uma coça, mas leva uma coça tremenda. O bicho vai desesperado, vai fugir, não vai levar muito tempo não. Tentar ele tenta, e tenta, mas não vai conseguir não, meu irmão. Então, observe o Moisés. Gente, vocês já leram, quem participa dos estudos sabe. Moisés vai encarar o faraó. Ele encarou o povo de Israel. Só do gênero masculino, irmãos. A Bíblia diz que Deus tirou através de Moisés do Egito 600.000 homens. Só do gênero masculino foram 600.000, fora as mulheres e crianças, que eram muitos. O pessoal naquele tempo tinha 15 filhos, 20 filhos, até mais. Então você imagina. Aí eu quero que você observe comigo, tá? Quem era Moisés e a forma como ele agia e reagia diante desses contratempos violentos de pessoas que se levantavam contra ele. Moisés conseguiu. Ele só não entrou na terra prometida exatamente por conta de um dia, na trajetória, de tanto povo murmurar contra ele, contra tudo. Ele perdeu as estribeiras ali, pegou a vara, Deus disse para Moisés falar com a rocha. Ele pegou a vara e meteu na rocha. A rocha era Cristo. Às vezes o cristão peca, irmãos, por falta de ter se preparado para um momento de tensão. Que pode ser em família, pode ser no meio de trabalho, pode ser na vizinhança. A pessoa tem que estar preparada para saber ouvir sem ter reação. Sem tomar nenhuma atitude, sem se exasperar, sem deixar a raiva entrar no coração. O cristão tem que se preparar para a vida. Eu duvido que quem trabalha com negócios aqui nunca teve um cliente que lhe tirou do sério. Se tivesse se preparado naquele dia, teria mantido a sua linha, a sua calma. Então, Moisés vai encarar agora o faraó. Ele vai encarar o povo de Israel, já foi, agora ele vai encarar o faraó. Moisés, vai a faraó. Que isso? Faraó, meu irmão, ele se sente o dono do planeta. Ele é o rei do Egito, mas ele se sente o dono do planeta. Quem é que Faraó representa? O diabo. Se sente o dono do planeta. Ou seja, mando, desmando, faço e aconteço. Assim são pessoas em cargo de chefia que não têm temor a Deus, que não foram preparadas para lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes o empregado é de Jesus e não sabe que está diante de um faraó. Ou seja, alguém que se acha, alguém se sente, e ele se quebra de bobeira por falta de saber ouvir Jesus. Às vezes o diabo ganha espaço na vida do cristão porque ele não se prepara para fazer o que Jesus manda. Moisés vai encarar o faraó. Só que o faraó não sabe quem é o Deus de Moisés. Mas quem é Moisés? Quem é
Moisés, um ser humano de carne e osso, igual a você, igual a mim. Então diga: Moisés foi igualzinho a mim, igual a você, de carne e osso. Chegou o dia em que Moisés vai tirar o povo do Egito, naquela madrugada em que Deus manda lhe celebrar uma Páscoa, para iniciar uma celebração que vai durar por toda a vida do povo judeu, que chega até nós cristãos na Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Jesus era o Cordeiro. O que aconteceu? Deus disse: Moisés, ao 14º dia do primeiro mês do judeu, atenção, ao 14º dia do primeiro mês, tira meu povo do Egito. Vamos lá, agora você está aqui, vai no capítulo 12. O título diz: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Lê comigo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta do cordeiro. Dá uma paradinha. Isso aqui já era, literalmente, tá falando de Jesus, o Cordeiro, que você tem muito da palavra, você tem Jesus à vontade, você tem Jesus para tudo. Dá um pouquinho para o seu vizinho. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 10º. Aí começa, versículo 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Bom, dá uma paradinha. Muito bem. Ao 14º dia do mês, então eles sacrificariam o cordeiro assado, com os pães ázimos, os pães sem fermento, vida sem pecado, as ervas amargas, aquele dia em que para pensar, né, como foi amarga a vida. Isso a gente fala outro dia, mas aqui está a saída do povo do Egito. Primeiro mês do judeu, atenção, isso é importantíssimo no que nós estamos ouvindo de Deus hoje. Era o primeiro mês do judeu, primeiro mês, 14º dia. Muito bem, Moisés consegue. Moisés tira o povo de madrugada, foge com o povo, não propriamente uma fuga, foi uma fuga do faraó, mas foi sob a mão poderosa de Deus. Deus mandou. É tão bom quando a pessoa, irmão, se ela vai montar uma empresa com a direção de Deus, com a inspiração de Deus, com as revelações da palavra que Deus deu, e não assim, né? Fugir da concorrência, não sei o que eu vou fazer isso, ou fugir de um patrão, de um chefe. Bom, enfim, Moisés faz o que Deus manda, tira o povo de madrugada, lá vão eles embora. Faraó pela manhã, quando descobre que eles fugiram, né, se revolta, manda todo o exército dele, né, vir com ele, todos os oficiais. Aí diz a Bíblia que todos os carros de Faraó, todos os cavaleiros, todos os cavalos, foram todos atrás do povo de Israel. E aí o povo de Israel chega num ponto, olha para trás e vê Faraó e fica apavorado. E Moisés naquela hora clama a Deus: Senhor, Deus disse: diga ao povo que marcha. Está clamando por quê? Ou seja, eu não já dei a ordem para marchar? Vai em frente. E o Moisés vai. Quando Moisés estende a vara, o mar vermelho se abre. O mar vermelho se abre, o maior acontecimento da época, depois das 10 pragas do Egito. Eles atravessam a pé enxutinho. Muito bem. Quando eles chegam do outro lado, começa uma nova história. Todos deveriam estar felizes da vida. Moisés fez um cântico. Moisés fez um cântico. Cântico de Moisés está no capítulo 15 de Êxodo, depois você vê com calma. Miriam dança, canta, irmã de Moisés, canta, dança, né, batendo os tamborins.
coisa linda, todo mundo feliz da vida, livres do faraó, livres do jugo, livres do castigo, livres do desespero, liberdade. Muito bem. Só que eles vão atravessar, eles vão seguir um caminho até chegar à terra de Canaã. Só que tão logo eles saíram daqueles termos do Mar Vermelho, começaram a sentir falta das coisas do Egito. Dentre elas, a falta da comida. Porque lá nós tínhamos isso, nós tínhamos isso, nós tínhamos isso, nós tínhamos isso, nós tínhamos isso. Resumindo, começaram a soltar a língua contra quem? Êxodo 16. Então vamos lá. Deus manda o maná, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Dá uma paradinha. Qual foi o dia mesmo que eles saíram do Egito? Aos 14 do primeiro mês. Aqui nós estamos onde? Eles estão onde? Vamos lá. Aos 15 do segundo mês. Então diga, 1 mês e 1 dia. Bastou ficarem 1 mês e 1 dia sem as carnes do Egito, sem as comidas do Egito, e já estão revoltados contra Moisés. Olha o que é o ser humano. Olha o que é o ser humano. Lembra do que nós ouvimos no início? Lembra de Mateus? Jesus dizendo, ame o teu inimigo. Sabe por que às vezes o cristão não tem clientela? Pois é, irmãos, porque ele não aprendeu a amar o inimigo. Ele tinha que amar o inimigo. Que isso? Mas não amou o inimigo. Agora Moisés é amigo. Eles já estão odiando Moisés. Odiando Moisés. Olha o coração desse povo. Aos 14 do primeiro mês, Moisés os tirou do Egito. No dia 15 do segundo mês, eles já estão soltando a língua e murmurando contra Moisés. Vamos ver o que eles vão falar? Versículo de número 3. E os filhos de Israel disseram, quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Dá uma paradinha. Eles teriam que aprender a viver com Deus. Eles teriam que aprender a depender de Deus em tudo. Então Deus decidiu, eu vou dar o pão cada dia. Isso te diz alguma coisa? Por que ansiedade pelo dia de amanhã? Por que desespero? Se dedique a aprender com Jesus. Para quê? Nunca vai te faltar o pão de cada dia, o pão espiritual e o pão material. Nunca vai te faltar a clientela. Por quê? Porque Deus é quem vai agir na tua vida. Mas vamos lá. E aí vai, tá bom. O que aconteceu? Aí Deus mandou o maná do céu. Era aí que nós não vamos ler tudo não, gente. Presta atenção. Aí Deus mandou o maná do céu. Eles começaram a comer pão todo dia. Todo dia maná, todo dia maná. O que aconteceu? Versículo 11. Vamos lá? E o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O que aconteceu? Carne voando, caindo em cima deles. Vocês querem carne? Toma carne.
Mas eles estão murmurando, eles estão murmurando, eles estão murmurando, eles estão murmurando. Parou? Não. Vai no versículo, vai no capítulo 17. Quem vai comigo? Capítulo 17, versículo de 1 a 3. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, versículo 2: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Dá uma paradinha. Você queria ser Moisés? Você queria ser Moisés? Mas tem gente que diz que queria. Tem gente que é empregado e queria ser o chefe. Tem gente que é funcionário, empregado, mas queria ser o patrão, o dono da empresa. É muito comum, irmãos, no ser humano que está sempre querendo o que é do outro, mas nunca assumir as responsabilidades que o outro assume. Ou melhor, não parar e refletir. Eles não pensaram. Moisés está indo por conta própria? Não. Quem foi que levantou Moisés? Deus. Quem foi que mandou Deus conduzir aquele povo? Quem foi que mandou conduzir aquele povo? Deus. Quem foi que mandou seguir o caminho A, o caminho B, por aqui ou por ali? Deus. Quem é que dava os recados? Quem é que mandava Moisés falar alguma coisa com aquele povo? Deus. Mas eles se levantam contra Moisés. Nunca estão satisfeitos com Moisés. Tem gente que é assim, meu irmão. Nunca está satisfeito com o empregado, nunca está satisfeito com o patrão, nunca está satisfeito com colegas de trabalho. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Tem gente na vizinhança que, se pudesse, fulminava algum vizinho por alguma besteira, alguma coisinha. O que é o ser humano? Misericórdia. Misericórdia. Mas sabe o que Moisés faz no meio de tudo isso? Lê o versículo 4. Vamos lá? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma a tua vara, a vara na tua mão, a tua vara com que feriste o rio, e vá. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Olha só, tu ferirás a rocha, delas sairão água, o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Dá uma paradinha. Deus vem e fala com Moisés. O que Moisés fez? Antes, orou. Quem é esse Moisés? Um homem de carne e osso igual a você, igual a mim. Parou por aqui? Não. Agora você vai no capítulo 12 e vai ver quem se levanta contra Moisés. Capítulo 12. Vamos em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Quem lê comigo? Versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele.
em sonhos que não existia a Bíblia. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Dá uma paradinha. Está vendo, meu irmão? Quando alguém fala mal de um servo, quem é que toma as dores? Quem é que toma as dores? Quem é que toma as dores? Por isso que Deus manda amar o inimigo. Por isso que Deus manda amar o inimigo. Por quê? Porque Deus está lutando por você. Porque Ele está batalhando em teu favor. Porque Ele está vendo toda a injustiça. Porque Ele está ouvindo toda a maledicência. Porque Ele está contemplando toda a perseguição. Que isso, pastora? Meu irmão, quando Deus toma as dores de alguém, sai de perto. Misericórdia. Que isso? Atenção, igreja. E aí? Miriam e Arão falam contra Moisés, falam mal dele, soltam a língua contra ele. Ele não teve nem tempo de tomar posição nenhuma, Moisés, porque Deus já tomou a frente. Por quê? Já estamos aqui no capítulo 12 de Números. Essa trajetória já vem de longo tempo. E aí? Agora é a própria irmã. Miriam era irmã de Moisés. E aí? Deus olhou, nem chegou a falar com Moisés, deixa que eu resolvo isso. E agora? Foi Deus quem chamou Moisés, foi Deus quem escolheu Moisés. Meu irmão, o empresário que é de Jesus, foi Deus quem escolheu para ser empresário, para sustentar a casa dele. Alguém que está no altar, foi Deus que escolheu. Para quê? Para ele falar através daquele vaso, foi ele que quis. Pode ser uma criança, pode ser um ancião, foi ele quem quis. E aí? Pois é, meu irmão, a pior coisa que uma pessoa faz é se levantar contra a pessoa escolhida por Deus, para fazer alguma coisa. Ou uma pessoa simples que foi simplesmente chamada para a salvação eterna, foi escolhida. E aí? Deus olhou e disse, deixa. Aí Deus disse, Miriam, Arão, venham para a porta da tenda. O próprio Deus, eles só ouviram. Eles não viram Deus, mas ouviram a voz. E aí? Não, Deus chamou Moisés e disse, vá lá, vamos lá. Então, continuando. Versículo 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Está vendo, meu irmão? Está vendo, meu irmão? Você está vendo? Depois a pessoa não sabe por que ela cai. Ela, Miriam, era irmã de Moisés, estava no meio da congregação, fazia parte do povo de Deus. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, meu irmão, a vida dela não anda, doença não vai embora, problemas não se resolvem, e ela não percebe que a língua dela está trabalhando. Eu falei do sujeito A e do sujeito B, e falei do amigo comum, que é a ponte. Mas não precisa ter uma ponte física, que o mundo espiritual sabe fazer a ponte. E aí? Sabe o que aconteceu? Então agora nós vamos ver, irmãos, a reação de Moisés, a postura de Moisés. Ele fica com raiva e fala, Deus, não vou levar mais esse povo, chega. Todos já foram contra mim, murmuraram contra mim, agora até a minha irmã. Vamos ver a postura? Então vamos lá. Versículo de número 13. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Ela não se fez inimiga de Moisés? Sim ou não? Ela não se fez inimiga de Moisés? Qualquer ser humano, irmãos, naturalmente ficaria com raiva se não estivesse no Espírito de Deus. Moisés andava e vivia no Espírito de Deus. O que Moisés fez? Orou por ela para que ela fosse curada. Moisés orava por quem murmurava contra ele. Moisés orava por quem tinha inveja dele. A Bíblia é muito clara, não temos tempo de ver tudo hoje, mas Miriam teve inveja de Moisés. Deus só fala através dele, não fala através de nós também, não?
reflete em tudo isso, que você vai descobrir onde foi que você errou. Você se acerta com Deus, começa a fazer o que Jesus manda, entra no caminho que é Jesus, onde você encontra todas as bênçãos, porque Ele é abençoador.